Então agora nós vamos estudar as equações, começando pela primeira que nós já vimos, a aceleração escalar média. Perceba que ela tem setinha em cima, portanto a aceleração também é vetor. Peão, mas por que é chamado de escalar? Pelo mesmo motivo de deslocamento escalar e velocidade escalar média. Preciso explicar? Porque nós vamos trabalhar apenas o valor, certo ou não? Mas é um vetor. A formulinha que nós vimos para calcular é essa, né? Variação da velocidade em função do intervalo de tempo. Porém, essa equação, senhores, como a gente fez lá com a velocidade, tá? Lembra que velocidade média era ΔS sobre ΔT? Aí a gente desmanchou ela, mudou de lugar os elementos, a posição, chegou na equação do sorvete? Aqui é a mesma coisa. Se vocês trabalharem essa equação e quem tiver interesse, será um prazer. Me procura lá no particular, no WhatsApp lá. Fala, Pião, mostra pra gente como é que chega nessa equação. Qualquer uma delas aqui eu mostro, tá? É que a gente não precisa ficar sabendo disso, mas se quiser, estamos aí. Mas se você trabalhar essa equação, a gente chega numa equação que é chamada de equação da velocidade em função do tempo. Essa equação da velocidade em função do tempo é essa equaçãozinha aqui, ó. V igual V0 mais AT. V e V0 são as velocidades que estão variando, né? A velocidade inicial e a velocidade final. Seria lá daquele ΔV. V final menos V inicial. A é a nossa aceleração, que no caso é o AM, aceleração média, que a gente só chama de A, já que ela é constante, né? E T seria o quê? O nosso tempo. Essa é a famosa, entre outros nomes, tá? Todo mundo chama de V voat. Essa equaçãozinha. Mas é uma equação matemática, meninos. Então olha só que bacana. Se eu começar a estudar o movimento de um corpo, vamos voltar lá no exemplo anterior. O cara não começou o movimento com a velocidade valendo zero? A hora que ele estava lá com a velocidade V1, se eu olhar quanto que era a velocidade no início dele, era zero, não mudou. Se eu olhar quando ela estava lá com o valor V2, que é o segundo instante, lá no início a velocidade dela era aquele V0, e isso não muda. Então percebo que o V0 é um valor fixo para nós, assim como a aceleração. A aceleração não é constante aqui por ser um movimento uniformemente variado. Se ela é constante, não muda o valor dela. Então percebo que nós vamos ter grandezas aqui que são fixas. O que é fixo para nós? O V0 e o A. E isso é um valor fixo, ele não muda, tá? O que vai mudar é o V e o T. Para o instante 2 segundos, a minha velocidade final vale 5. No instante 3, a velocidade final vale 7. No instante 10, a velocidade final vale 11 ao final desse instante. Então perceba que para cada t, eu vou ter um valor de velocidade e vice-versa. Portanto, essas grandezas são as nossas variáveis na equação, tudo bem? Então, se ele pedir para montar uma equação da velocidade, o que você tem que substituir? O que é fixo. Achar o valor do V0 e colocar lá, e descobrir o valor da aceleração e colocar na equação. Aí você vai ficar, por exemplo, uma equação V igual a 3 menos 2t, por exemplo. Tranquilo? Primeiro quadrinho de equações, ó, é o nosso quadrinho vermelhinho aí, tá? Pião, tem muitas? Vamos encher a tela. Responde a tua pergunta? Vamos lá. Segunda equação, essa daqui é importante. É a equação do espaço em função do tempo. Ah, Pião, essa daí nós já estudamos. É o sorvete. É essa em função de t. Quase perfeito. É o sorvete, é uma equação de espaço por tempo, porém do movimento uniforme. E aqui agora nós vamos falando do movimento uniformemente variado. Lá não tinha aceleração, aqui vai ter aceleração. Então a equação do sorvete, percebo que a que vai ser agora vai ser um pouquinho diferente. Parece a do sorvete no começo, ó. Olha lá. S igual a S0 mais VT. Só que agora perceberam que não é V vezes T, é V0 vezes T, porque minha velocidade não é constante, ela muda. E tem ainda mais uma coberturazinha aí, né? É o A sobre 2, a aceleração sobre 2, vezes o tempo ao quadrado. Ah, Pião, agora a equação do segundo grau? É, mas prometo para vocês, não vai passar disso, tá? Mas essa equação de espaço por tempo do move é uma equação de segundo grau. Já que ela tem um ão ali a mais, o A, uma cobertura nesse sorvete, nós chamamos essa equação de sorvetão, certo? É a equação de espaço em função do tempo. Alguns professores, alguns autores, eles gostam de chamar essa equação de super sorvetão, para o aluno acabar não esquecendo o primeiro S lá. Mas chame da forma que vocês acharem melhor, ou até com outros nomes que vocês encontrarem por aí, tá? Aqui também vocês vão ter algumas grandezas que são fixas e algumas que são variáveis. Por exemplo, volta lá no exemplo que eu dei com o carrinho. Ele começou lá na posição menos 50, né? A hora que eu comecei a estudar o movimento dele. A hora que ele foi para menos 40, a posição inicial dele era o menos 50, não mudou isso. A hora que ele estava lá no 10, a posição inicial dele era o menos 50. Então eu percebo que o S0 é fixo, ele também não muda.
assim como o V0 e o A que nós vimos anteriormente aí na equação do VVOAT, né? Então, nessa equação, algumas grandezas são fixas. No caso, a posição inicial do móvel, a velocidade com que ele estava na hora que eu começo a estudar o movimento dele, o V0, e a aceleração, que é constante para nós. Esses três valores, eles são fixos, e isso não muda. O que é variável para nós? O tempo, que tem dois aí no caso, né? O t e o t ao quadrado, e a aceleração, e a posição final na trajetória, o s final. Essas grandezas são as chamadas variáveis. Tranquilo? Só que eu vou mudar essa equação. A gente costuma trabalhar, e eu costumo trabalhar muito, com ela modificada. Pior, não brinca, não, é coisa simples, quer ver? Tá vendo o S0 na equação aí? Ele está à direita da igualdade, não está? Positivo. Eu não posso pegar ele e passar para o lado esquerdo da igualdade. Só que aí tem que trocar o sinal, ele fica negativo. Então eu vou fazer isso, ó. Olha a equação do sorvetão. Olha o S0, vou pular para o outro lado do igual lá, ó. Só que a hora que ele passa para lá, ele fica negativo. Fala pro tio, agora do lado esquerdo da igualdade não ficou S menos S0? Posição final menos posição inicial? Espaço final menos espaço inicial não é a variação do espaço? Como é que a gente representa essa variação do espaço? Pelo ΔS, né? Então eu percebo que essa equação ela pode ser representada dessa forma. ΔS é V0t mais A sobre 2t quadrado. Percebo que o S menos S0 virou o teu ΔS. E do outro lado da igualdade ficou o V0t mais A sobre 2t quadrado nas duas equações. É a mesma, representada de forma diferente. Peão, como é que eu faço para saber se eu uso a da direita ou a da esquerda? Muito simples. Se eu falar que eu estou na posição 10 e vou para a posição 30, você tem a posição final e a inicial. Pode usar a primeira. Se eu só falar assim, eu ando 30 metros, você não sabe qual é o início e qual é o fim, né? Você só sabe o deslocamento. Então a gente trabalha com a segunda. Por isso que ela acaba sendo mais prática, porque normalmente eles já dão um ΔS direto para nós. Tudo bem? Essa é o segundo quadrinho de equações para nós aí. A equação do sorvetão ou espaço em função do tempo. Terceira, uma equação muito famosa, a chamada equação do Torricelli. Vocês sabem, né, quando usa Torricelli? Tá sem? Isso, deu para ouvir aqui. Tá sem tempo, usa Torricelli. Normalmente nos dados, quando você não tem tempo, você usa a equação de Torricelli para resolver teu exercício, tá? Peão, da onde vem essa equação de Torricelli? Quer saber mesmo de onde vem matematicamente? Me chama depois que eu faço. Mas basicamente ela faz isso daqui, olha aqui na tela. Ele vai juntar o VVOAT com o sorvetão, olha lá, ó. Vou pegar o VVOAT e o sorvetão, vou substituir uma dentro da outra, pumba, vira o Torricelli para nós. Olha que bacana a equação do Torricelli, procura tempo nela. Não tem, né? Por isso que a gente fala, tá sem tempo, usa Torricelli. A equação do Torricelli relaciona a velocidade final do móvel ao quadrado é igual à velocidade que ele tinha lá no início do estudo do movimento dele ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento escalar. Essa equação tem vários nomes também, entre elas a mais que eu mais gosto é vovó mais 2 amantes no triângulo. Desculpa aí, gente. Então, ó, essa é a equação de Torricelli para vocês, fechou? E a última, porém não menos importante que as primeiras, tá? Mas vocês acabam deixando de lado, e ela é uma equação muito simples, senhores, muito bacana para trabalhar. Não se esqueçam dela. É a média aritmética das velocidades. Peão, mas você deu um exercício em mu lá que não podia fazer média aritmética lá na lousa, um extra que a gente... eu sei. Mas lá eu lembro que eu falei para vocês assim, ó, como são dois movimentos diferentes, eu não posso fazer média aritmética. Aqui não são dois movimentos diferentes, é o mesmo move. A velocidade muda, mas é o mesmo move. Mas se eu tiver dois moves diferentes, pode? Não, aí não pode. Mas dentro do mesmo move, senhores, vocês podem fazer média aritmética das velocidades. Olha que bacana, eu vou poder falar que a velocidade média do móvel, nesse movimento, é a média aritmética de suas velocidades. Um exemplo, eu estou a 10 metros por segundo. Daqui a um tempo eu estou a 30 metros por segundo, e é um move. O que eu posso fazer para achar a média nesse trecho? 10 mais 30, 40, divide por 2, 20 metros por segundo é a minha velocidade média. Pode pegar quantos casos vocês quiserem aí testar, vocês vão ver que vai dar certinho. É válido e vale a pena lembrar dessa equação. Fechou, gente? São essas equações. Na verdade, para move, vem queda livre, lançamento vertical para cima, lançamento horizontal, lançamento oblíquo, tá? E tudo isso daí eles apresentam mais, se eu não estou enganado, mais 13 fórmulas, se eu não estou enganado. Meninos, não tem necessidade de guardar. Com essas daqui a gente resolve todos os exercícios que aparecerem aí, tá? Todos.
Para não falar que eu não vou mostrar mais uma equação, depois do exercício eu vou mostrar uma do sorvetão que vale a pena, mas se você não quiser guardar, não precisa. Com essas, vocês resolvem qualquer exercício de movimento uniformemente variado. Fechou? Vamos fazer um resumo então?